Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No evangelho de hoje, os apóstolos vão se dirigir a Jesus e dizer: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome e nós o impedimos. E Jesus vai responder: Não o peçais, porque quem não está contra vós está a vosso favor. O que Jesus quer dizer com essa palavra? Meus irmãos, às vezes nós temos ciúmes do Senhor. Às vezes quando vemos alguém fazendo alguma coisa boa, somos movidos não pelo Espírito do Senhor, mas pelo nosso espírito, nosso próprio espírito. Às vezes o espírito de porco também, né? Mas somos movidos pelo espírito da inveja, do ciúme, porque eu não fiz. Ou porque eu deveria ter feito e não fiz. Se aquele faz, então ele está mostrando que eu deveria também ter feito e eu fui incapaz de fazê-lo, ou não quis fazer, ou não dei importância, ou coloquei para uma segunda, terceira, quarta oportunidade. Não coloquei em primeiro lugar aquilo que ele colocou em primeiro lugar. Então a vida dos outros homens, então estamos saindo, podemos falar dentro da Igreja Católica, mas podemos também alargar, como não é o caso de Jesus, não era seguidor de Jesus. Mas gente, todo aquele que faz o bem, todo aquele que promove a justiça, a verdade, a fraternidade, age em nome do Senhor. Essa é a doutrina da igreja, é aquilo que nós acreditamos das sementes do verbo encarnado, do verbo vivo, da palavra de Deus, que não está somente dentro da igreja. Todo aquele que procura, segundo a própria consciência, retamente fazer o bem, o faz movido pelo Espírito Santo. O Espírito sopra onde quer. Você vê o vento, não sabe de onde veio, para onde vai. Assim acontece com o Espírito Santo. Ele pode tocar no coração das pessoas para fazer o bem. Nós não devemos ser invejosos ou ciumentos porque aquela pessoa está fazendo bem. Nós devemos nos questionar: o que eu posso fazer? O que eu, como cristão católico, devo fazer? Meu irmão, o exemplo que muitos de nossos irmãos cristãos, evangélicos, pentecostais, protestantes dão de seriedade, de retitude na vida deles, deve nos inspirar a vivermos de forma ainda mais séria, ainda mais reta na nossa vida. Eles têm a palavra, eles têm o louvor, mas não têm os sacramentos. Não tem a intercessão dos santos, não creem na intercessão dos santos como nós cremos, não creem na maternidade de Maria como nós a cremos. Entende? Então ver o que o Espírito Santo está fazendo através deles não deve nos colocar com inveja, mas deve nos questionar: o que eu posso fazer? Porque indiscutivelmente a nós foi dado mais, a mim e a você. Nós recebemos mais possibilidades, mais força do Espírito Santo, mais meios para alcançar a graça e conservar essa graça dentro de nós. Então busque o sacramento da reconciliação, reconcilie-se com o Senhor, reconcilia-te com o teu irmão e procuremos fazer aquilo que Deus nos pede, aquilo que a gente vê que outros estão fazendo. Nós estamos vivendo um momento, no mundo inteiro, meus irmãos, nós estamos vivendo uma grande batalha espiritual. Não é só jogos de poder que estamos vendo, guerra na Ucrânia, pandemia, guerra em vários países da África. Não é só isso. Economia que sobe, economia que desce, não é só isso. Precisamos ter uma visão mais ampla, que estamos vivendo um grande combate espiritual. E sabemos que Deus quer o nosso bem, quer o bem de toda a humanidade. Então nós precisamos, todos nós, especialmente cristãos, católicos, evangélicos, pentecostais, nos unir em torno ao Evangelho, a palavra, a Cristo Jesus, vivo e ressuscitado, presente em nossas comunidades, para fazermos o bem, para promovermos a justiça, para promovermos a verdadeira fraternidade, para anunciarmos a verdade e estarmos dispostos a pagar o preço de sermos homens e mulheres, discípulos de Jesus Cristo. Deus nos chama, como este sino que está tocando longe. Deus nos chama. Eu e você temos de decidir se vamos seguir a sua voz
ou não. Cada um de nós deve responder, e todos nós somos chamados a fazer aquilo que Jesus nos ensinou: amar a Deus e ao próximo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos.